tela aí, Mateus capítulo Deus de mistério. Aleluia, Deus. no versículo 21. A palavra de Deus, quando ela é ouvida e não praticada, irmãos, ela não passa simplesmente de uma palavra normal. Aleluia. Porque o poder da palavra só está em quando a pessoa dá crédito na palavra de Deus para praticá-la. Glória a Jesus. Aí ela começa a exercer aquilo que ela tem o poder para fazer, o poder de mudança. Por isso que muitas vezes a gente vê muitas pessoas, eu, você, não mudando. Por quê? Porque a gente ouve mensagem, chora, e tantas coisas mais, mas a gente não pratica aquilo que ouvimos. Aleluia, E Jesus. por não praticar aquilo que nós ouvimos, é por isso que nós nunca somos Glória a convertidos. Deus. Somos convencidos que o cristianismo é algo de um Deus poderoso, algo maravilhoso, mas nunca convertido ao que Ele fala. Por quê? Aleluia. Porque ouvimos, nós não entendemos. Porque quando verdadeiramente há entendimento, há prática. Não tem prática, não existe compreensão Aleluia, verdadeira. Jesus. Amém? Amém. Amém, igreja? Amém. Glória a Jesus. Está ninguém dormindo não, né? Glória a Deus. Aleluia. Porque se nós viemos à igreja, nós viemos para Aleluia, cultuar. Jesus. Você sabe o que Aleluia, significa? Jesus. Eu falei para vocês que eu falo demais, né? Você sabe o que significa cultuar? Cultuar não é levantar a mão para cima. Aleluia, Deus. Cultuar, irmãos, não é nem dar glória a Deus. Aleluia, Cultuar, no Jesus. texto original, é prestar serviço por saúde. Glória a Deus. Aleluia. Então, quando você vem na igreja, você vem para prestar serviço ao povo. Aleluia, Jesus. Então, serve o teu irmão aí. Aleluia, Não Jesus. espera ser servido só de mim, não, irmãos. Se você estiver esperando ser servido de mim, você não está dentro do contexto do Evangelho. Você está dentro do contexto do mundo gospel. Do Evangelho, não. Do Evangelho, você tem que servir. Aleluia. Deus de mistério. Mateus 15, versículo 21. Todos acharam? Amém. Diz assim, ó. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom, fora de Israel. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela, glória, e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isto feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Amém? Amém, Podem Jesus. se assentar, igreja? Podem se assentar. Agora eu quero que você preste atenção, amém? Para você entender a palavra de Deus Aleluia. e, em nome de Jesus, tentar praticá-la. Tinha esta mulher que não era judia, não era da nação de Israel. Qual o problema disso, irmão Alexandre? O problema é que até hoje em dia, pelo menos dentro do judaísmo ortodoxo, não tem isso. O que? O povo judeu, não todos, mas os ortodoxos e algumas ramificações dele, eles olham para nós. Quem nós? Os gentios, os que não são judeus. E na mente deles e na concepção deles, nós somos apenas um cavalo. Em que sentido, irmão Alexandre? Nós só existimos aqui na terra para servir a eles. Lembrando, não são todos, algumas ramificações. Mas nesta ocasião e nessa época, isso era quase que pleno entre os judeus. Eles tinham que, gentil era para servir eles. Gentil era quem não tinha salvação. Por exemplo, quando você vê Jonas não querendo ir anunciar o que Deus manda ao povo de Nínive, por quê? Porque ele sabia que Deus ia perdoar aquele povo se ele se humilhasse. E por que ele não vai? Porque ele tinha um sentimento que quem tinha que ser só perdoado era o povo judeu. É só eles. Então, existe esse dilema aqui nessa situação por causa disso.
Porque essa mulher, ela não era da nação de Israel, não era da nação do povo judeu. E por isso você vê essas palavras de um certo modo grotescas de Jesus e de propósito. Eu já vi gente usando isso aqui para xingar Jesus. Não é ateu não, também não é cristão, é samaritano, é povo de outra linhagem, deixa isso para lá. Eu já vi gente usando essa argumentação aqui para falar, tá vendo como é que Jesus fala de amor, mas não tem amor? Porque Jesus, irmãos, ele está usando uma representação para falar com aquela mulher. Que representação? De um cachorro. Mas tudo, igreja, tem um pano de fundo. Tudo tem um pano de fundo. E você vê que Jesus ele vai para as cercanias de Israel, como Tiro e Sidom, que eram vizinhos de Israel, e quando ele chega lá, a mulher vai até ele. E quando ela vai até ele, ela clama, ela pede, ela vai indo atrás. E Jesus fala, não é lícito, eu vim para o povo de Israel. E que é uma realidade. Dentro do contexto, a princípio, era para Israel. Aí Israel rejeitando, o judeu rejeitando, Cristo vai para as nações. Porque já era o propósito eterno. Você vê Paulo, ele começa pregando o evangelho para os judeus. E quando ele vê o contrário deles de não aceitar, o que ele fala? Ó, com as minhas mãos lavadas, porque agora eu vou para os gentios. Aleluia, Jesus. Aquela mulher clama e Jesus fala que para o povo judeu que ele tinha vindo, ele começa a falar que não era lícito tirar dos filhos para dar aos cachorrinhos, dizendo que não é lícito tirar dos judeus para dar aos gentios, e ele estava certo. Por que certo? Porque provavelmente se você fosse na casa dessa mulher, ia ter um tanto de ídolo na casa dela, porque ela não era judia. Então ela não cria nos deuses dos céus, ela cria em deuses. Então, querendo ou não, irmão, Deus não tem que tirar a bênção dos filhos dele para dar para aqueles que não gostam na cara dele. Aleluia, Jesus. Não, a princípio de uma ética normal, não. Aleluia. Mas o amor, mas aonde está a justiça também? Amém, Jesus. O evangelho não é feito só de justiça, e nem só de amor, é feito de um conjunto. Então, dentro de um princípio básico, Jesus não está fazendo nada de agravante. Só que Jesus também, eu penso, isso é um pensamento meu, ele usa disso, irmãos, para mostrar para os discípulos o que é ter fé. Não, mas isso não tem no texto. Não tem no texto, mas eu estou inferindo, estou deduzindo pelo raciocínio. Ele faz isso para mostrar não só para os discípulos, para os apóstolos, e hoje, para quem está lendo esse texto, o que é ter fé, para ver as cadeias sendo quebradas, irmãos. Aleluia, Jesus. Deus. E quando Jesus fala tudo aquilo, você vê que aquela mulher vai, e mesmo Jesus insistindo numa verdade humilhante, porque tem verdade que humilha, mas é verdade. E quando ele traz aquela verdade, aquela mulher, mesmo ouvindo tudo aquilo, Aleluia. ela continua insistindo na usa da argumentação Glória a Jesus. que estava ali indo contra ela, falando que ela era isso e aquilo. Ela usa daquilo para tirar um proveito, para que cadeias fossem quebradas e a filha dela fosse liberta. Amém, Jesus. Sabe por quê? Porque quem verdadeiramente quer um objetivo, ele dá de tudo para alcançá-lo. Mas isso é para quem quer de verdade, não é para quem acha que quer receber alguma coisa. A maior parte das pessoas, elas acham que querem receber uma coisa, pensando que verdadeiramente estão acreditando que vão receber. Por quê? Porque todo o processo que a pessoa começa, mas nunca termina, é um processo falido. É um processo de achismo, mas nunca um processo de certeza. E essa mulher, quando viu Jesus e foi, porque querendo ou não, não somente ali na Judéia, em Samaria, mas em todo o arredor, se ouvia falar do que Jesus fazia. Se ouvia. E você sabe que comentário roda, e vai longe. E vai longe. E aquela mulher sabia quem era Jesus. E ela, sabendo da oportunidade, mesmo sendo de uma verdade humilhada, ela lutou pelo que ela queria. Amém, Jesus. Ela insistiu por aquilo que ela queria. E quando termina toda a fala, Jesus fala: ó mulher, a tua fé é grande. Por que Glória fé? a Deus, aleluia. Porque ela cria? Não, porque ela tinha obras. Aleluia. Porque o crer em si não vale nada. Porque se você não executa a crença, não Glória existe a fé. Deus. A crença que eu falo é no fato de crer.
Aquela mulher cria que Jesus tinha o poder para fazer, o poder para libertar, e ela foi. E ela demonstrou que verdadeiramente ela acreditava naquilo, porque mesmo passando por um processo aparentemente, dependendo da maioria das pessoas, humilhante, e se sentir humilhada, ela exerceu a fé. Ela falou, não, eu quero, os cachorrinhos também estão debaixo da mesa, e eles comem nem que seja das migalhinhas, mas ele come. Glória! Nem que seja do ossinho do frango, mas ele come. Deus de Ele mistério. seja. Mas o que isso cabe a nós, irmão Alexandre? Algo muito importante. E algo muito importante a ponto de muitas das vezes eu e você não estamos dispostos a encarar e a vencer. E eu vou te provar. O processo dessa história aqui se começa com humilhação e termina pelo vencimento por causa da fé. Aleluia, Jesus. E quantas das vezes, igreja, vamos agora partir para nós. Quantas das vezes no processo da nossa vida você não consegue aceitar a humilhação que acontece? Quantas vezes você está aí, está fazendo a campanha aqui, né, aquela das cadeias, ou qualquer outro tipo de campanha que possa ter outro dia relacionado ao assunto. Você faz porque você quer ver algo sendo quebrado, e Deus propositalmente Ele usa de circunstâncias parecidas com essa aqui, que vai provocar humilhação na sua vida, na sua circunstância, para ver o seu procedimento. Aleluia. Aí eu começo a entender um pouquinho aquilo que Tiago fala, o que Cristo fala. Aquele que se humilha debaixo das potentes mãos de Deus, ele Exalta. Glória a Deus. Quantas circunstâncias acontecem na sua casa, no teu trabalho, aqui na igreja, ou qualquer lugar que seja, e que nós não conseguimos abaixar a nossa cabeça. Nós não conseguimos tirar proveito como essa mulher tirou, para poder adquirir aquilo que nós falamos que temos fé para poder adquirir. Deus de mistério. Sabe por quê? Porque a gente tem mania de bater no peito e falar que nós temos razão em tudo. Aleluia, Deus. Essa mulher não batia no peito, pelo contrário, ela sabia da situação, por isso ela se humilhava. Aleluia. Deus poderoso. Ela reconheceu que a fala de Jesus era uma fala verdadeira, e por isso ela não tinha que questionar nada. Ela tinha que abaixar a cabeça e falar sim, Senhor, e sim, Senhor. Aleluia. Porque, irmão, a igreja é drástico a gente notar na nossa vida e no geral, como que o homem, ele não aceita aquilo que Deus determina para ele. Como o homem não aceita uma verdade. Já viu como é que as pessoas ficam nervosas quando você fala uma verdade para ela? Aleluia, Deus. Já viu como é que você fica moendo no canto quando alguém fala uma verdade para você? Aleluia, Jesus. Jesus. E é por isso, igreja, que a gente fica vendo, ou crendo, achando que cadeias vão ser quebradas e caídas sem humilhação. Oh, glória a Deus. Sem se humilhar diante de Deus, sem se quebrantar mediante a ordem que Deus dá. Glória a Deus. Quando das vezes, dependente do tipo da fala, que é falada, que é expressada ao seu coração numa mensagem, ou qualquer coisa do gênero, e nós não aceitamos. Por quê? Porque a gente só tem mania de aceitar as coisas quando as coisas elas vêm da maneira que nós queremos. Aleluia. E é isso que eu acho tremendo em Deus. Ele usa de propósito justamente as coisas, as causas e as pessoas que menos você quer que seja usado. As pessoas que você menos quer que venha falar com você. Ele vai usar geralmente as pessoas que menos você pensa que Deus pode fazer alguma coisa por intermédio dela, ou falar alguma coisa por intermédio dela. Para quê? Para que você aprenda a ouvir a verdade e se humilhar diante de Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Se quebrantar diante de Deus. Aleluia. Tu és maravilhoso, Senhor. A vitória daquela mulher para sua filha estava em se humilhar, Aleluia, Jesus. estava em aceitar uma verdade. E mediante aceitar a verdade, Glória a Deus, ela aleluia. continuar insistindo para alcançar o que ela queria. Para que ela visse, irmãos, aquelas cadeias se quebrando e a vitória chegando.
Glória. chegando. E a Bíblia fala que a partir do momento que ela insistiu e Jesus fala, ó mulher, tu é mulher de fé. A Bíblia fala que naquele mesmo momento a filha dela ficou sã. A filha dela ficou curada do mal. Ah, amor, mas olha, quantas vezes basta o diabo jogar, não é nem uma flecha, moço. O diabo joga uma pena na gente. E a gente simplesmente já chuta o balde em tudo. A gente já não aceita mais as coisas. A gente não se arreda diante de Deus. Não aceita o que Deus fala. Não aceita o que acontece. Não aceita nada. Glória a Deus. E não aceitando, irmãos, como é que Deus pode quebrar cadeias ao nosso favor? Amém, Jesus. Como é que Deus pode quebrar? Eu disse para você que quem queria ver as cadeias quebrando. E disse para você quem está disposto a pagar o preço. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aí todo mundo falou, estou disposto a pagar o preço. Aleluia. E eu vou falar uma coisa que eu tenho falado por essas últimas semanas, e eu acho que eu vou falar em um bom tempo. Você está disposto mesmo a pagar o preço? Aleluia. Você sabe como é que, a princípio, você vai conseguir pagar o preço? Glória a Deus. É orando. Não, mas não é meia hora de oração aqui da igreja que eu estou te falando. Glória a Deus. Não é culto de oração com 1h30, 2 horas, não. Eu estou falando de orar de verdade. Aleluia. Eu estou falando de você pegar, sei lá, na sua casa, num monte, aonde que seja, numa vigília, você orar e orar. Aleluias! Por quê? Porque o exemplo do mestre é muito simples para isso. Aleluia. Vai escolher 12? Ora a noite inteira no monte. Vai andar sobre as águas? Ora um determinado tempo ali, que provavelmente deve ser umas 4, 5, 6 horas, para depois sair andando em cima da água. Aleluia. E a gente quer alcançar quebra de cadeias, é por isso que muitas vezes quando a cadeia quebra para você, ela quebra parcialmente. Ela quebra aqui hoje e amanhã está a outra cadeia mais resistente. Por quê? Porque não quebra completamente. Por que não quebra completamente? Porque você disse que quer pagar o preço. Aleluia, Jesus. Você falou que quer pagar o preço, mas não quer orar. Então você não quer pagar preço. Aleluia. É, Jesus. Você não quer aceitar a humilhação. Sabe por quê? Porque quando eu te falo que o teu coração endurece aí, ó. O teu Glória a coração Deus. endurece para não orar. Sabe por que endurece para não orar? Para você Aleluia. não ver a verdadeira bênção de Glória a Deus. Jesus. Aleluia! Não porque Deus quer, de jeito nenhum. Porque Deus, pelo contrário, Ele quer te provar e te mostrar para você. Você tem que aprender. Eu tenho que aprender a baixar a cabeça e falar: sim, Senhor, meu Deus. Glória a Deus. Amém, Glória a Deus. Mas eu não aceito o que está acontecendo. Você não tem que aceitar nada. Aleluia, Jesus. Você não tem que replicar nada. Ó, vaso, que replicas o quê? Aleluia, Jesus. O olheiro faz do jeito que quiser. E se ele achar que o vaso não está interessante, ele quebra tudo e faz do jeito que ele quer. Aleluia, Jesus. Vai chorar, vai lamentar. Eles vão dizer: daí, eu quebrei, quero diferente. Deus é tirando, Deus, e daí, eu sou eu. E não tem satisfação para ninguém. Amém, Jesus. Você é criatura, abaixa a cabeça e aceita, porque eu sou o Criador, Deus no caso. E sei o que eu estou fazendo. Aleluia. E eu acho interessante, o mestre ele dá exemplo de oração, ele mostra para nós nessa situação a necessidade de se humilhar. De se humilhar. E como é que nós procedemos nas circunstâncias? Quando você ouve Deus falar algo, sei lá, visão, revelação, sonho, palavra, ou conforme seja, quando você ouve, sai da porta para fora com vontade de fazer o que Deus mandou, mas você não faz, você é duro de coração. Aleluia. Você não se humilha. Aleluia. Você não aceita. E por isso o processo se torna mais penoso. Porque Deus quer que você aprenda a se humilhar. Glória a Deus. Porque por que você aprender a se humilhar, as cadeias começam a se quebrar. Aleluia, Jesus. Oh, glória. As cadeias começam a sair. Aleluia. Essa tristeza que está no seu coração, esse mal aí, ó, ele para de se alastrar, porque ele tem se alastrado. Glória a Deus. Aleluia. Aí depois não adianta você ficar arrumando picuinha. Picuinha com irmão, com irmã, com família, com pastor, com seja quem for, com obreiro, com membro. Não adianta. Não adianta, porque não adiantava essa mulher chegar e falar: ó, que Jesus, eu vim pedir a bênção, me chama de cachorro. Ela poderia ter replicado, como muitas vezes você replica, e como muitas vezes eu replico, aquilo que Deus fala. Mas você está pensando o quê, Deus? Isso aí não é coisa que se pensa para ser feito. Aleluia, Jesus.
Porque o homem ele se acha muito capaz de entender o que ele está fazendo. Glória a Jesus. O homem Aleluia. ele se acha muito capaz o suficiente de pensar que quem está falando com ele, no caso Deus, não está entendendo o que está falando. Aleluia. E é por isso que muitas vezes, simbolicamente falando, a gente sai de casa e deixa o nosso filho endemoniado, simbolicamente. Voltamos para lá e o nosso filho continua endemoniado. Aleluia, Jesus. Porque eu penso comigo, filho endemoniado dentro de casa é resultado de muita opressão. É Aleluia. resultado de muita bagunça. É resultado de muita coisa dentro de casa. Aleluia, Não é isso? Jesus. Não é? Então o que simbolicamente isso representa para nós? Sair de casa, deixar o filho endemoniado Glória e voltar a de Deus. novo, é sair, tendo a bagunça lá, voltar lá e a bagunça continuar do mesmo jeito. Aleluia, Jesus. E muitas das vezes esse processo continua porque nós estamos numa situação que nós não queremos humilhar diante de Deus. Glória a Deus. E começa por oração, irmãos. Aleluia. Porque o que eu tenho visto, Glória a e Deus. provavelmente o que você tem visto, e o que você tem visto e dito, ai irmão, tá vendo como é que está ruim? Tá vendo como é que está assim? Tá vendo como é que está assado? É justamente porque o povo não ora. Aleluia, Aleluia. Deus. Novamente, eu não estou falando de meia hora de oração em igreja, uma hora, eu estou falando de oração com comunhão, irmãos. Aleluia, Deus. Glórias a Deus. Mas se eu não orar e não vigiar, irmãos, para com isso. Você não está conseguindo nem orar, você acha que você vai conseguir vigiar direito? Aleluia, Jesus. Amanhã o diabo tira a mulaça e você cai bonitinho. Aleluia. Orar, buscar a presença de Deus. Você quer ver uma igreja ir para frente? É uma igreja que ora. E quando eu falo igreja, não é o pastor sozinho, não, irmãos. É a igreja. Aleluia. Não é um obreiro ali sozinho, isolado, não. É o obreiro, o pastor e a igreja. Aleluia. Você quer ver uma casa que vai para frente? É uma casa que tem um cabeça que ora. Aí às vezes o cabeça é a mulher, quando tem a mulher que ora. Aleluia. Isso em qualquer lugar no mundo. Aleluia. Deus Você de quer ver um mistério. local de trabalho que está uma baderna em todos os aspectos. E ali, meus irmãos, ele tem uma condição, uma oportunidade de melhorar e ir para frente. É se tiver um crente ali que ora. Aleluia. Glórias. Não, ele tem que dar testemunho. Não, mas dificilmente o crente vai dar testemunho direito se não orar. Aleluia, Jesus. Apesar que muitos oram, mas não dão testemunho. Fica tranquilo que a queda chega. Aleluia, Porque o Jesus. Evangelho de Cristo, meus irmãos, não vai ficar sendo envergonhado. Glória a Deus. Aleluia. A quebra de cadeia. Quantas cadeias nós queremos que sejam quebradas, mas a gente não quer pagar o preço em oração. Aleluia. A gente não quer pagar o preço se humilhando diante de Deus. Você chegou aqui hoje, eu cheguei tarde, infelizmente. Mas enquanto você teve tempo para orar, você orou de verdade? Aleluia, Jesus. Você cantou com a sua alma? Aleluia. Você está ouvindo eu pregar aqui, mas ouvindo com um ouvido para entender o que você está ouvindo? Quando Aleluia. você chega na sua casa e vê a circunstância, interessante, eu acho que crentes, a gente ouve os crentes falar para a gente, irmãos. O crente vai na igreja, ele chega na casa dele, vê a baderna, aí em vez dele pegar, pôr o joelho no chão e orar de verdade, ele entra no meio da baderna, briga com o marido, com a mulher, com as crianças, com os filhos do pai, e entra no meio da anarquia, e depois vem para a igreja e quer que as cadeias sejam quebradas. Aleluia. Deus poderoso. Não dá, igreja. Não tem como. A gente quer ver tudo caindo por terra, não é assim? Aleluia. A gente acha que naqueles atos proféticos tudo vai acontecer. Não vai acontecer nada, irmãos. Aleluia. Ato profético, eu só acredito que vai ter alguma coisa se tiver embaixo de muita oração, mas muita oração mesmo. Mas não tem, e você sabe que não tem. É verdade, Senhor Jesus. Por quê? Porque quando nós dobramos nosso joelho para orar, a gente não consegue se humilhar. Porque o pecado ele vai levantar um tanto de coisa na nossa vida para não deixar nós termos comunhão. Ele vai fazer você olhar para o pastor, para o obreiro, para a sua mãe, para o seu pai, para a roupa do irmão, como é que o irmão está, como é que o irmão não está, aquilo, seu problema na casa, o seu problema ali, o outro problema aqui, o outro problema lá, o ódio que você está do outro, que não deveria ter, mas está, o rancor, isso e aquilo. Glória a Deus. Nós saímos, às vezes tem a contendinha lá, às vezes com o vizinho, não devia ter, mas às vezes tem. E você chega na igreja, você nem consegue perdoar na hora da oração o teu vizinho. Aleluia. Aqui, para depois, quando você chegar lá e pedir perdão para ele, mas nós queremos levantar a mão e falar: ah, Jesus, quebra as cadeias. Aleluia, Jesus. Deus de mistério. Não tem condição. Tem que haver humilhação. Tem que haver oração. E às vezes eu penso comigo, porque às vezes alguém pode falar assim: tá vendo, irmão? Mas essa mulher era cananeia, ela não orava, mas
ela conseguiu se humilhar. Você não pode muitas das vezes pegar um caso para transformar ele como uma regra, isso não existe. E outra coisa, a Bíblia não testifica pós-cura. O que é pós-cura? Depois que a menina foi curada, a Bíblia não fala a respeito do que essa mulher fez. Mas eu penso comigo, irmãos, que se ela teve fé para se humilhar, se ela tinha ídolo em casa, ela deve ter quebrado tudo. Aleluia, Jesus. E depois que ela quebrou tudo, a devoção que ela tinha aos ídolos, ela voltou essa devoção para Deus. Aleluia, Deus. E eu vejo isso, sabe, na vida de quem? Do nosso irmão Paulo. Aleluia. A fé, a fidedignidade, o empenho que ele tinha no judaísmo. Você está achando que Paulo fez tudo isso no cristianismo por causa de se converteu? Não, é porque ele já fazia isso antes. Ele apenas agora mudou o foco para o lado certo. Aleluia. Ele já era um homem que tinha vontade, ele já era um homem que corria atrás, ele já era um homem que estudava, ele já era um homem que perseverava, ele já era um homem que orava. Então quando Cristo chega na vida dele, ele apenas muda o foco do holofote. Aleluia. Aleluia, Jesus. Porque, igreja, se você não aprender a orar com comunhão a Deus, Aleluia. dificilmente você vai conseguir se humilhar. Aleluia. Há as exceções. Aleluia. Mas as exceções, por exemplo, temos aqui, não sei, talvez 20 pessoas, a exceção seria uma pessoa. Não serve como regra. Então vamos aprender, igreja, a nos humilhar. Mas para você aprender a se humilhar, para as cadeias se quebrar, você tem que orar. Aleluia. Você tem que buscar a presença de Deus. Glória a Deus. Você tem que orar. Deus de mistério. Não tem como, irmãos. Se você chega na igreja e fica aí orando, simplesmente esperando o tempo passar, você está perdendo teu tempo. Aleluia, Jesus. Você está Glória a pecando. Deus. Eu sei que o pecado primórdio é não crer em Cristo. Se você chega na tua casa, se você vê as circunstâncias e entra no meio da bagunça e não crê o suficiente para entrar com o peito de frente e encarar com aquilo em oração, Aleluia. converte-te. Amém. Converte-te. Deus Se maravilhoso. batiza de novo. Mas irmãos, isso não existe. Glória a Irmãos, não Deus. quer saber se existe, porque essa é a realidade, é o que está exposto na nossa frente. Aleluia. A gente ouve muitos dias, mas prova para mim, aonde está escrito? Igreja, tem coisa, irmãos, essa aqui é uma cor meio dúbia, né? Mas então, sem ser as coisinhas branquinhas, que cor que isso aqui é? Preto? Não, vocês têm certeza? Não é preto. Verde? Não. Cor de rosa? Creme? E aí? Então, vamos pôr creme, não é creme? Tem alguma, preciso provar alguma coisa que isso aqui é creme? Tem coisas que são tão nítidas, mas que não tem que provar. É a dureza do coração que não deixa a pessoa se Aleluia, humilhar. Jesus. A pessoa sabe que tem que parar com essa vida relaxada e orar, mas ela não se humilha. Por que ela não se humilha? Porque Glória a Deus. não quer Aleluia. acreditar, não quer buscar. Eu não sei como é que é para cá, mas fala lá para o nosso lado tipo de oração, não vai ninguém. Fala de Aleluia, vigília, Jesus. só Jesus para ajudar. Se falar que vai orar como nós estamos orando 3, 4 horas, aí some tudo. Aleluia, Jesus. Some tudo. Por quê, irmão? O povo quer tudo. Né, eles dizem, igual diz na situação da vida normal, é o fast food. Chega, tudo pronto, rapidinho. Você chega em cidade grande, você chega lá, paga aqui e já sai ali, já está a comidinha pronta. Aleluia, Simplesinho, Deus. facinho, rapidinho. O povo não quer, meus irmãos, pagar preço de oração, de Glória a humilhação. Deus. Como é que Deus vai deixar muitas vezes processos maiores chegar na sua vida, se esse processinho desse tamanho você está fazendo um escândalo? Aleluia. Se o processinho desse tamanho maravilhoso. você está achando uma coisa absurda. Como, igreja? Como que Aleluia. cadeias vão ser quebradas? Se o Glória a próprio Deus Deus. sabe, ó, se eu quebrar a cadeia dela aqui agora, por causa deste mal que ela não se quebranta, ali na frente vai vir uma cadeia muito pior. Deixa ela assim mesmo. Aleluia. Deixa assim mesmo. E por quê? Glória a Deus. Tudo porque não queremos orar. Não é porque não se ensina a orar, não. É porque nós não queremos orar. Aleluia. Não queremos verdadeiro. Aí a gente fala que quer ver cadeias sendo quebrada. Você está disposto a orar? Nós estamos dispostos a orar, meus? Eu falei isso ontem lá em Alagoas, eu vou falar aqui hoje de novo, eu acho que eu vou falar boas vezes em várias pregações. Eu falei, irmãos, se Jesus Santo, perfeito, Deus manifesta em carne, pleno, e um pai ali, pleno com ele, para decidir os 12, ele teve que orar a noite inteira. A gente quer decidir as coisas, orando 5 minutos, fazendo campanha, Aleluia, orando 10 Jesus. minutos, meia hora, fazendo voto, a gente vai resolver alguma coisa, igreja? Glória
É, É por Jesus. isso que as pessoas estão Vem recebendo nos ensinar, migalhinhas, igreja, migalhinhas. Então está falando, criatura, eu não quero você embaixo da mesa comendo migalha, não. Eu quero você sentado na mesa comendo coisas aqui em cima. Aleluia. Mas não, o povo está satisfeito com migalhinhas, igreja. E por Aleluia. que está satisfeito com migalhinha? Porque não quer ter intimidade com Deus. E não tem Glória como a ter Deus. intimidade com Deus se não ora. Aleluia. Se não busca a presença de Deus. Aleluia. O próprio Jesus falou assim, ó, o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Como é que ele sabia a vontade do Pai? Aleluia. Antes de falar que era a Bíblia, a Torá, era porque ele orava e o Pai falava com ele. Aleluia, Jesus. Por quê? Sabe por quê? Aleluia. Porque mesmo você lendo a Bíblia, o diabo pode distorcer isso na sua vida. Glória a Deus. Assim como ele tentou fazer com Jesus. Ele falou assim, pula, que está escrito. Você vai dar ordem aos anjos. E eles vão te ajudar. Vai te segurar. Não é isso que ele fez? Está com fome? Você tem poder. Faz virar em pão e come. Então a questão não é só ler Bíblia e entender Bíblia. É orar para que o Espírito Santo tire as impurezas das distorções que o diabo coloca. É, Deus de mistério. Glória a Deus. Por isso que você vê hoje, infelizmente, o cristianismo, com 300, não sei quantos mil tipos de denominação, cada um defendendo o seu interesse. Por quê? Porque cada um quer basear na Bíblia, mas sem orar. Aí você tira o que você quiser dela. Porque o dia que orar de verdade, igreja, preste atenção que eu vou te falar. O dia que orar, pôr o joelho no chão para orar de verdade, buscar Deus mesmo. Aleluia, Deus Deus. ele vai tirando as impurezas. E se Deus tentando tirar as impurezas, a pessoa insistir em ficar no erro, Deus dá a pancada dele. Aleluia. Deus dá a pancada dele. Por quê, irmão? Porque Deus, meus irmãos, ele dá a oportunidade, mas ele não vai ficar pro resto da vida dando oportunidade. Não. Tudo tem um limite. Quando ele falou a respeito de Israel para Abraão, no seu sono ele já estava, ele falou, ó, por enquanto você vai peregrinar no Egito, mas depois de 400 e 430 anos, quando chega no limite o pecado daquele povo, que Deus sabia que eles não iam se arrepender, aí vocês vão entrar lá para fazer juízo por causa do limite do pecado deles. Se você fala, ponto, ele fica bravo, mas como é que Deus manda matar? Irmãos, Deus faz o que ele quiser. Ele deu uma vida, ele tem direito de fazer o que ele quiser. Ele não tem que dar satisfação para ninguém. Fica bravo o tempo que você quiser, mas ele tem que dar satisfação para ninguém. Por quê? Porque o dia que um Deus, eu fico pensando se eu tivesse grandes poderes, de mandar na humanidade, eu ia aceitar o povo ficar falando para mim o que tem que fazer, o que não tem que fazer, irmãos? Aleluia. Se eu estou lá, um exemplo, falando que é isso não, eu sou isso não, exemplo. Se eu estou lá com todo o conhecimento, vamos supor que todo mundo na terra, juntando, não tivesse nem 10% do meu conhecimento, eu vou aceitar as pessoas vindo querer conselho para mim. Aleluia. Aí o povo está achando que, nota, pensando que Deus está preocupado, Deus não está preocupado com isso, porque ele sabe quem ele é. Aleluia. Amém. Deus não precisa de advogado, mas nós gostamos de ser advogado de Deus. Aleluia. Deus não precisa de advogado. Amém, Jesus. Então, igreja, você está disposto a ver as cadeias caindo tudo por terra? Vai tentar chegar na tua casa hoje e orar de verdade? Aleluia, Jesus. Eu sei que você já pensou aí, mamãe, eu acordo cedo. Eu acordo 4 horas, eu tenho que ir para o retiro. Como é que nós fazemos com esse caso, irmão? Você vai pôr isso no YouTube depois? O povo vai começar a criticar eu lá. Glória a Deixa Deus. eles criticarem. Aleluia. Amém. Glória a Como é que nós Deus. vamos fazer? O Deus que abre portas e coloca um monte de embaraço nas portas que ele abriu para prejudicar a vida espiritual das pessoas. Eu falei isso ontem na Lagoa. Falei, irmãos, estudar é uma bênção, você deve estudar. Estude. Não é só simplesmente para ganhar dinheiro, não. É para você ter cultura. Para você entender melhor as coisas. Mas se o estudo começar a atrapalhar a sua vida espiritual, deixe ele de lado. Aleluia, Jesus. Agora, se você consegue ter estudo e vida espiritual, aí uma glória. Aleluia, Jesus. Já vai eu falar. E agora você está deixando o seu trabalho, está atrapalhando a tua vida espiritual. Ora para Deus que essa porta aí não está muito boa, não. Aleluia. Amém, Jesus. Mas eu tenho papai, mamãe, tio, casinha, cachorro, gato, e tem uma lagartixa lá para me cuidar. Aleluia, Jesus. A gente gosta de falar de fé para os outros. A gente gosta de ler Bíblia e falar, que histórias bonitas desse povo que creu. A gente gosta de chegar para o vizinho, você tem que crer nesse incrédulo. Aleluia. Mas por que você não crê então? Aleluia, Eu Jesus. estou falando que quem tem que acordar 4 horas da manhã, tem que largar a mão do seu serviço, não, tá, moço? Eu estou expondo condições.
Aleluia, Jesus. Eu estou expondo porque eu sei do que eu estou falando, do que eu já passei. Não Aleluia, estou falando de Jesus. história dos outros, estou falando de história minha. Glória a Deus. Santo é o teu Por nome, orar, Jesus. irmãos. Sabe por que Jesus fala assim, não acumula nada nessa terra, não. Aleluia. Vai ficar tudo aí, o ladrão mina, a praça come. Acumula aqui no céu, porque aqui no dia que você chegar, Aleluia. quando todos olharem para você, ver quanto você é rico aqui. Aleluia. Glórias! Mas não, gente, é aqui. Eu Aleluias! preciso mostrar para todo mundo que eu tenho. Aleluia. Glória a Jesus. Glória. Mas enfim, mas não agora. Pensa nisso. Eu sei que talvez você vai sair e falar, não preciso orar não. Então continua nessa vida medíocre espiritual. Medíocre, eu não acho, tenho certeza do que eu estou te falando. Continua nessa vida medíocre. Sabe por que Jesus não mostra uma vida medíocre? Sabe por que os apóstolos não mostram uma vida medíocre? Porque quando você vai ler a história deles, é uma história de oração. Ah, mas e o outro, as outras coisas que tem feito. Não, se você não ora, você não vai ter mais, você não vai ter condição de ter plenitude nas outras coisas. Aleluia, Jesus. Esquece, irmãos. Deixa eu te falar uma coisa. Vê se você consegue entender meu raciocínio. Irmão, para dar a vida com Jesus tem que estar cheio de Espírito Santo, certo? Então por que uma pessoa do Estado Islâmico consegue dar a vida por Allah? Por que o cara que é... Porque eles entram no grupinho, sim, para selecionar quem vai ser o homem bomba. E o sorteio ali não é assim, ai, tomara que não seja eu. Não é pelo contrário, tomara que seja eu. E quando sai o sorteado, ele pula de alegria. Será que está cheio do Espírito Santo de Allah? O que eu estou querendo dizer com essa história? Que uma mente muito bem disciplinada, ela pode fazer um exercício muito bem feito para uma coisa errada. Aleluia, Deus. Então não confunde. Glória. Não confunde as coisas não. Não confunde porque tem uma pessoa que não é Aleluia, mentirosa Jesus. e ela não é mentirosa porque ela está cheia de Espírito Santo. Não, tem pessoa que não é cristã e não mente nada. Ganha de mim e de você 10-0. Verdade. Por quê? Porque cada um despencou pela sua genética. Porque quando o pecado adentra, a genética é deformada. Quando a genética é deformada, cada um professa uma coisa. Um rouba, o outro, que é isso? Eu não roubo não, mas você fornica. Ah não, mas eu não fornico não. Mas você adora falar mal. Ah não, não falo mal não, mas você adora uma contenda. Ué. Glória a Jesus. Ah, eu não falo, como você gosta de um cigarro. Não, mas eu não gosto de cigarro, não, eu gosto da pinga. E cada um vai para o seu lado. E cada um na sua dificuldade. É por isso que eu falo, se você não tem vida de oração de verdade, dificilmente você vai conseguir sobressair essas coisas. Porque quando você ora de verdade, Aleluia. quando você põe o seu joelho, sei lá, a posição não importa, mas quando você ora, 3, 4, 5, 6, para bom não, 7, 8. Isso é impossível, irmão. É claro que é impossível. Porque a gente não crê. Porque um dia que a gente crê, a gente vai lutar para conseguir essas coisas. Glória a Se a gente Deus. acreditar, a gente vai Aleluia. procurar criar circunstâncias para fazer isso. Nós vamos procurar meios para que isso aconteça. Aí nós vamos ter contato com Deus, e tendo contato com Deus, nós vamos ter a possibilidade de ver cada dia mais cadeias e mais cadeias sendo quebradas. Demônios e mais demônios sendo expulsos da nossa casa, do nosso trabalho, da nossa vida. Cada dia mais nós vamos começar a ver uma perfeição chegando, se aproximando da nossa vida. Glória a Jesus. Mas para isso nós temos que orar. Glória a Jesus. Amém? Ainda que infelizmente, muitos não vão dar crédito. Porque eu sei e você sabe, orar não é fácil. Começar a aprender a orar não é fácil. Aleluia, Jesus. Você tem que se humilhar, você tem que ter vontade, você tem que ter no mínimo a mesma força que você tem para as coisas material para orar. Aí se você não tem força para nada, aí Jesus tem misericórdia. Aleluia, Deus. Mas enfim, irmãos, ora. Você quer ver cadeias quebrando, você quer aprender a lidar com as coisas? Ora. Por isso que o nosso irmão Paulo ele fala, Jesus fala, né? O nosso mestre fala, perseverar em oração sem desfalecer, orar sempre. Não é isso que ele fala? Aleluia. Ele fala assim, ó, importuna. Ele fala assim, importuna o meu pai. Não, ele não faz não, ele está contando uma parábola a respeito de um homem, de um amigo que foi lá em importunação. Ele está querendo dizer o quê? Ele está dizendo no sentido o quê? Importuna meu pai, que ele faz. Aleluia.
E é tão interessante quando você começa a orar de verdade. Se a sua importunação estiver errada ou não estiver de acordo com o propósito, na oração o próprio Deus te orienta que não está certo aquilo. Glória a Incrível, Deus. É incrível a oração. Quando a pessoa se resolve, se decide orar a Deus, está disposto a fazer, e a esperar o tempo ensinar ele a orar com comunhão, irmãos. Aleluia, Aí Deus. você para de ficar só comendo ossinho no chão Glória a Deus. e achar que aquilo tá bom. Você começa a sentar na mesa e aí enxergar os planos do Altíssimo. Louvado seja Deus. Então, irmãos, se nós queremos ver as cadeias quebrando, nos humilhando na presença do nosso Deus, vamos aprender a orar, amém? Amém, Jesus. Vamos aprender. As pessoas passam a noite inteira estudando para fazer um vestibular, passam a noite inteira estudando para fazer uma prova, para fazer um concurso. Você luta, você trabalha às vezes 12, 14 horas para ter um dinheiro. E por que você não faz essa mesma dedicação na oração? Por quê? Porque a gente não tem fé. Deus de Porque a gente não tem mistério. vontade de ser crente, irmãos. A gente está brincando de ser crente. As pessoas estão brincando de ser crente. Eu estou brincando de ser crente. Glória a Deus. Porque eu não consigo Aleluia. entender um Jesus que ora, um Jesus que é mestre, um Jesus que ensina. E a gente fala, não, essa parte a gente pula. Aleluia, Jesus. Mas que o Espírito Santo, ele possa fazer acontecer coisas na sua vida, para que você entenda o que eu te preguei aqui hoje. Aleluia, Jesus. Não é você entender, não. É acontecer Glória a coisas Jesus. para você entender o que eu falei. Glória a Deus. Amém? Amém, Deus Jesus. abençoe. Pode lavar os pés com as palmas.